Uma das dúvidas, uma das perguntas que muita gente faz para mim é sobre quais os softwares que eu preciso, que você precisa dominar para projetar estruturas metálicas. E olha só, olha a quantidade de softwares aí que nós temos disponíveis. E digo mais, tá? Tem vários outros softwares além desse que eu coloquei. Aqui eu contei 10 softwares que você pode utilizar para projetar estruturas metálicas. Agora a questão é, eu preciso dominar cada um deles? Resposta para aliviar aí a galera: não, não precisa. Vai depender muito do projeto que você vai desenvolver, se é uma indicação predial, residencial, comercial, se é um galpão, se é um projeto de reforço estrutural, que eu preciso analisar, por exemplo, a fadiga numa estrutura, se é um projeto de ampliação, enfim, devido à finalidade daquele empreendimento, é que eu vou definir qual que é a melhor ferramenta para utilizar. Nos projetos que eu mostrei para vocês ali, eu mostrei 2 projetos feitos no CIPECAD. Qual que é a vantagem do CIPECAD frente a TQS e EBERIC, por exemplo? Tanto o EBERIC quanto o TQS, eles têm uma similaridade entre si, porque ambos conseguem modelar perfis laminados, IH, o EBERIC tem perfil soldado também, VS para viga, CS para coluna soldada, porém o TQS, pelo menos até onde eu sei, o EBERIC também não consegue modelar, dimensionar perfis formados a frio, chapas dobradas. O CIPECAD já consegue. Um outro ponto, EBERIC e TQS, eles não dimensionam nem detalham as ligações. O CIPECAD já consegue. Por mais que o detalhamento não é o melhor dos mundos, mas ele consegue detalhar ligações soldadas e parafusadas. Ou seja, quando eu tenho um projeto que tem um volume grande, residencial ou comercial, predial, tem um volume considerável de estruturas metálicas, eu prefiro utilizar o CIPECAD, que vai me atender bem. Porém, tem um certo incômodo com o CIPECAD, que é justamente o detalhamento. Eu ainda acho que ele peca muito no detalhamento. Então hoje eu tenho tentado migrar para o TQS, estou fazendo isso aos poucos, utilizando o TQS e o Metal Check para obras residenciais prediais, principalmente quando não tem perfis formados a frio e chapa dobrada. Por quê? Eu faço uma união utilizando 2 softwares. O TQS, o Metal Check, para projetar estruturas metálicas com perfis I, laminado, soldado, e as ligações eu dimensiono e detalho utilizando o MCalcLig. Porque hoje, mesmo com o CIPECAD, eu vejo que é interessante calcular as ligações pelo MCalcLig. Por quê? O CIPECAD, não sei por que isso acontece, mas pelo menos comigo, talvez tenha algum pulo do gato que eu desconheço. Você dimensiona a estrutura, por mais simétrica que ela seja, devido a algum tipo de variação de esforço, algumas ligações ele dimensiona e detalha, e verifica, obviamente, e outras ligações que são muito parecidas em termos de esforço, ele não detalha. Aí eu acabo tendo que ou utilizar aquela ligação que eu dimensionei e verificou, que ele fez isso para mim, ou então utilizar uma tabela da Gerdau para verificar se aquela ligação está mais coerente, ou então verificar manualmente, ou ainda utilizar aqui o MCalcLig para ter uma validação mais precisa nesse dimensionamento. Ou seja, por mais que o CIPECAD ele é completo, eu ainda preciso fazer algumas validações em alguns casos, tá bom? CIPECAD e TQS Metal Check, obras prediais, residenciais ou comerciais. Ou quando eu tenho uma estrutura, por exemplo, apenas perfil I ou H laminado ou soldado, seja para área industrial, residencial ou comercial, ou seja, estruturas mais simples, por assim dizer. Estruturas mais complexas, ou que o CIPECAD ou o TQS não tem tanta propriedade para realizar o dimensionamento, eu já parto para outros softwares. Exemplo, galpão metálico, cobertura metálica. Você tem a opção aí de utilizar o CIPE 3D ou então o SAP 2000. Ainda tem o STRAP, que você vai conseguir também fazer
aí a modelagem, o dimensionamento de coberturas, de galpões metálicos e também o MCalc Lig 3D. A vantagem aqui do MCalc Lig, o MCalc 3D, desculpa, é que ele tem uma integração com o MCalc Lig, ou seja, você consegue modelar o seu galpão, a sua cobertura e ainda realizar o cálculo das ligações utilizando essa compatibilidade que existe com o MCalc Lig, que é da mesma fornecedora que é a Stabile, tá bom? Para dimensionamentos ainda, nós temos o Autodesk Robot. Confesso que nunca utilizei, mas já ouvi falar muito bem do Robot. O Autodesk Advanced Steel, que vai mais para o detalhamento, né? E até mesmo para as ligações também. E o Tekla Structures, que é o principal, para mim é o melhor software para detalhamento de estruturas metálicas que existe. Inclusive, o projeto lá da reforma das máquinas de esgotamento, projeto detalhado, foi 100% feito no Tekla, tá bom? Porém, é um software muito caro para você fazer a aquisição, tá bom? E dependendo da estrutura que você vai projetar, acaba sendo inviável você ter uma licença anual do Tekla. Dependendo, você consegue resolver aí o seu projeto estrutural com ferramentas mais simples e mais baratas, como o MCalc 3D mais MCalc Lig. Obras, como eu disse, prediais, comerciais, residenciais, você ainda tem o CPCAD e o TQS Metal Check, tá bom? A questão é que o TQS Metal Check, você acaba precisando ter uma segunda ferramenta para calcular as ligações, seja uma planilha no Excel, seja o MCalc Lig, ou então você faz todo o cálculo manualmente. Porém, se você faz tudo manualmente, uma hora você vai ter que detalhar. Aí o trabalho de detalhamento ele acaba sendo um pouco mais custoso, tá bom? Vantagem aqui do CPCAD, para quem está começando, você tem versões gratuitas, tanto do CPCAD quanto do TQS. Porém, outros softwares aqui você acaba precisando ter a licença, como MCalc Lig, MCalc 3D, o Robot, o Advanced Steel, o Strap, Tekla, o CP3D, se ainda tem versão demonstrativa, se não me engano, e o SAP 2000 você também tem versão gratuita, pelo menos para aqueles que querem dar os seus primeiros passos. E uma vantagem ainda que tem daí do CPCAD, né? Inclusive acredito que muitos aí que começaram a aprender a utilizar o CPCAD foi de versões piratas. Tem muita gente que utiliza versão craqueada do CPCAD ainda para projetar estruturas. Conheço escritórios grandes que utilizam versão pirata do CPCAD para projetar estruturas. O que eu não recomendo, dependendo do cliente que você vai fazer aquele projeto, ele solicita uma memória de cálculo e solicita que o seu software seja a versão mais recente, mais atual, tá bom? E o software licenciado, pede o número da licença que você está utilizando, tá bom? Se for um cliente comum, tá tudo certo, nem memória de cálculo costumam pedir, beleza?